Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você a respeito da sua ótica, a forma que você vê as coisas, que você enxerga as coisas. Lá em Atos, no capítulo 18, a gente vai ver a narração de uma história. Paulo em Roma. Mas por que Paulo foi parar em Roma? Vocês lembram? Ele havia sido preso em Jerusalém, mas ele pediu para ser julgado pelos romanos. Então, o que fizeram? Levaram Paulo até Roma. Chegando em Roma, ele estava ali acompanhado de outros prisioneiros, lógico, né? Levaram todos os prisioneiros para o forte, que era a prisão romana, mas Paulo, ele ficou preso em prisão domiciliar, né? Então, ele era vigiado 24 horas por dia e ele, além de ser vigiado, ele era acorrentado a um soldado. Ou seja, naquela época, gente, não tinha aquela tornozeleira, né? Que a gente tem hoje, que a gente vê muita gente quando vai para a prisão domiciliar, eles ficam usando aquela tornozeleirinha, né, eletrônica. Mas na época não tinha, então o que era a tornozeleira eletrônica de Paulo? Era esse soldado, que ele ficava acorrentado a ele 24 horas por dia. Só que nessa casa que Paulo ficava, ele podia receber visitas, ele podia receber pessoas. E ele ensinava durante todo o tempo ali que ele ficou preso, ele continuou pregando a palavra, ele continuou ensinando, mesmo preso. Aí, lá em Filipenses, Paulo vai falar algo a respeito desse tempo dele de prisão. Filipenses, no capítulo 1, o versículo 12, fala assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ou seja, a prisão, tem servido para o progresso do Evangelho. Olha isso, gente. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Gente, vocês estão entendendo que a gente está ouvindo isso aqui de uma pessoa que está presa? De uma pessoa que está acorrentada. A gente vê a visão que Paulo tinha acerca do mundo, da vida e até mesmo das situações difíceis. E a pergunta que eu quero te fazer é: qual tem sido a sua ótica? Será que você tem se colocado numa posição de vítima, sabe? Aquela posição vitimista? Será que você tem sempre se colocado numa posição de eu sou um perdedor, eu não tenho nada mesmo nessa vida, não tenho nada a oferecer para esse mundo? Será que você tem uma ótica pessimista? Será que você tem uma ótica que se autodespreza o tempo inteiro? Gente, a gente vê aqui que Paulo, talvez ele tivesse todas as razões e motivos para reclamar de alguma coisa. Poxa, ele estava preso. E se a gente for parar para pensar, ele não tinha feito absolutamente nada de errado. Ele não tinha cometido nenhum crime. Ele estava preso. E o que ele diz a respeito desse momento dele da prisão? Que foi um momento maravilhoso. Ele usou como oportunidade maravilhoso para a propagação do Evangelho. Viu, gente? Ele sofreu muito. Mas ele diz que foi bom, porque aí ele pôde pregar de Jesus para os seus guardas. Agora pensa comigo. Paulo era conhecido como uma pessoa, de acordo com a própria Bíblia, que orava sem cessar, que era tão apaixonado por compartilhar de Jesus, do Evangelho, que muitas vezes ele foi expulso de muitos lugares, de tanta paixão que ele tinha por isso. Ele ensinava o tempo inteiro. Agora pensa comigo, um soldado romano acorrentado a ele. Aí imagina, Paulo, que eu gostava de orar demais. Paulo ia orar, o soldado tinha que ir junto. Paulo ia ensinar, o soldado tinha que sentar lá para ouvir. Paulo ia pregar sobre Jesus, o soldado estava ali ouvindo. Então a minha pergunta que eu faço, gente, é: quem estava preso a quem? Porque nós vemos aqui que Paulo tinha uma vida livre em Cristo. Pela forma que ele escreve aqui em Filipenses, fica muito claro que ele se sentia um homem livre. Para ele, aquelas correntes não eram um empecilho para ele falar sobre Jesus. Aquelas correntes não eram empecilho para ele falar que Deus tinha o abandonado, que ele estava sozinho, que ele estava preso. Não. Ele usou as correntes como um meio de alcançar mais vidas. Talvez vidas que ele não alcançaria num cenário eclesiástico, digamos assim, né?
E aí, a pergunta que fica é a seguinte: você, né, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, você não necessariamente escolhe com quem você está conectado ali naquele momento. Você não escolhe com quem você vai estudar na sua sala de aula. Você não escolhe com quem você vai estar ali no seu ambiente de trabalho, né? São pessoas, às vezes, novas para você. Então, querendo ou não, a gente se conecta a pessoas, não necessariamente por escolha. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer é: como essas pessoas têm te conhecido? Será que elas conhecem a sua posição política? Elas conhecem o time que você torce? Elas sabem direitinho, porque você fala muito. Elas conhecem os seus ideais religiosos. Mas será que elas sabem que você é completamente apaixonado por Jesus, assim como Paulo era? Será que elas veem em você um verdadeiro amor por Jesus? Será que elas veem em você essa paixão, essa alegria de viver uma vida para Ele? Porque eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, parece o texto de alguém que está satisfeito em viver a vida para Jesus. Será que é isso que as pessoas têm visto em você? Será que elas olham para você e falam assim: poxa, aquela pessoa realmente ama viver para Jesus? Ou será que elas sabem tudo sobre a sua vida, tudo que você pensa, todos os seus ideais, de menos que você é feliz em servir a Jesus? Eu gostaria de te chamar para essa reflexão, para que a gente entenda que mesmo em momentos que aparentemente são desastrosos, nós podemos sim usar esse momento para a expansão do Evangelho de Jesus, e o apóstolo Paulo é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. E ele deixava claro, gente, que não importava, que se fosse necessário até a morte, ele iria, por causa da causa de Cristo, que era a causa a qual ele vivia. Então, Paulo estava preso e acorrentado, sim, mas ainda apaixonado pelas aventuras dele com Cristo. Gente, eu não sei você, mas é assim que eu desejo viver a minha vida. É assim que eu desejo de todo o meu coração passar por todas as circunstâncias da minha vida, com essa ótica. Que não importa o que acontecer, eu vou viver todos os meus processos, todas as etapas da minha vida, com essa paixão pelas aventuras com Cristo. Seja lá onde Cristo me mandar, eu vou viver a minha vida, decidi viver a minha vida animada para as minhas aventuras com Jesus. E eu espero que a sua ótica seja essa, meu irmão, em nome de Jesus, para que você não sinta-se mais vítima das circunstâncias e dos problemas, mas para que você possa colocar a sua ótica de acordo com a ótica do reino, que vê uma oportunidade de glorificar Jesus através de tudo que nós fazemos. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.